é um transtorno mental perinatal? Se você é um profissional da saúde mental, se você trabalha como psicólogo, psicóloga ou trabalha com gestantes, é importante saber o que são os transtornos mentais perinatal, pois eles são muito frequentes durante o período de gestação, parto e pós-parto. E se você ficar aqui até o final do vídeo, provavelmente tem um transtorno mental que eu acredito que você nunca ouviu falar e vai descobrir aqui. O meu nome é Rafaela Esquiavo, sou psicóloga perinatal com pós-doutorado, autora de centenas de trabalhos sobre saúde mental materna e autora também de instrumentos aprovados pela SATEPS de uso do psicólogo perinatal. Aqui neste canal eu ensino psicologia perinatal. O período perinatal, ou seja, de gestação, parto, pós-parto, é um período bem delicado. Muitas pessoas acreditam que as mulheres estão plenas e felizes neste período. Muitos de nós, inclusive, damos parabéns para as mulheres quando elas dizem que estão grávidas. Mas a verdade é que a ciência vem mostrando para a gente já há algumas décadas que o período de gestação, parto e pós-parto é o de maior risco para problemas de saúde mental. Ao longo de todo o desenvolvimento vital feminino, desde a concepção até a morte, não existe um período mais perigoso para essa mulher apresentar alguma alteração emocional significativa do que justamente neste período que a gente acreditava que elas estavam plenas e felizes. Por isso é muito importante que, se você é um profissional que trabalha com gestantes, mulheres no parto ou no pós-parto, e principalmente se você é um profissional da saúde mental, tenha conhecimento então sobre os principais transtornos mentais que podem acometer a mulher durante este período. Então vamos lá, algumas pessoas às vezes imaginam que existe só a depressão pós-parto. Então é muito comum que profissionais, quando a mulher ela apresenta alguma alteração do comportamento, eles logo falem, ela está com depressão pós-parto, como se só existisse a depressão pós-parto como um dos transtornos mentais aí deste período. E isso não é verdade. Inclusive, há cerca de 15 anos atrás, mais ou menos, a ciência descobriu que a depressão ela não é tão comum assim no pós-parto, mas sim na gestação. O que acontece é que a mulher ela começa a apresentar os sintomas de depressão durante a gestação. Na maioria das vezes não é identificado, ninguém faz algum tipo de avaliação para perceber se essa mulher está ou não com sintomas de depressão. Então se cronifica e se mantém no pós-parto. As primeiras pesquisas elas foram realizadas somente no pós-parto. Por isso que não sabia que essas mulheres já estavam apresentando desde a gestação. Justamente por conta dessa crença, sabe? Que a mulher ela está plena e feliz porque engravidou? Só que não. Muitos pesquisadores começaram a investigar isso e hoje já é um consenso. Inclusive, os profissionais da saúde mental quase nem usam mais o termo depressão pós-parto, mas sim o termo depressão perinatal, por entender que os sintomas provavelmente já começaram na gestação e se manteve até o pós-parto. Mas não é só depressão pós-parto que a gente tem aí como um dos transtornos mentais deste período. Vão existir outros também, como por exemplo os transtornos de ansiedade, tá? É muito comum a ansiedade durante todo o período perinatal. Uma das primeiras emoções que a mulher apresenta quando ela descobre que está grávida é a ansiedade. Só para você ter noção, não o transtorno de ansiedade, mas os sintomas elevados de ansiedade, eles podem também trazer alguns prejuízos aí para a saúde e saúde mental, tanto dessa mulher quanto desse bebê. Os transtornos de ansiedade, eles também são comuns, como o transtorno de depressão durante todo esse período perinatal. Inclusive, se a mulher ela já apresentou algum transtorno de ansiedade em alguma fase da vida, ou até mesmo um transtorno de depressão em alguma outra fase da vida, aumentam as chances dela voltar a apresentar seja o transtorno de ansiedade ou seja o transtorno de depressão durante o período perinatal. Portanto, se você é um profissional, você precisa entender e descobrir se a sua paciente já apresentou transtorno mental alguma vez na vida, porque as chances dela voltar a apresentar esses transtornos durante o período perinatal aumenta. Se existem dois transtornos mentais que são bem frequentes aí durante o período perinatal de gestação e pós-parto, são os sintomas de ansiedade, mas também os sintomas de depressão. Um transtorno também que pode acontecer durante o período de gestação são os transtornos alimentares.
tá? Inclusive, existe um transtorno chamado pica, que é o desejo que a mulher tem por comidas que não são comidas, né, na realidade, por objetos, coisas que não são comida, tipo sabonete, tijolo, cocô de galinha, né? Então, algumas grávidas, elas passam a sentir desejo por coisas que não são alimentos, tá? Então, claro que precisa investigar o que está acontecendo com a vitamina do corpo dessa mulher, tá? Mas existe inclusive esse nome, transtorno de pica, tá? Olha só, algumas mulheres elas podem apresentar mais bulimia, elas podem apresentar anorexia durante este período. Inclusive, tem mulheres aí no período perinatal, principalmente na gestação, que podem apresentar também vômitos excessivos, tá? Um outro transtorno mental que a gente tem que ficar de olho no período perinatal, principalmente no pós-parto, é o transtorno de estresse pós-traumático. Infelizmente, muitas mulheres vão sofrer o que é chamado de violência obstétrica, que são agressões provocadas por profissionais da saúde na assistência à gestação, parto e pós-parto. O momento de parto é um momento muito delicado e que a gente tem muitas e muitas denúncias de mulheres que sofreram violência de algum tipo, de algum dos profissionais da assistência ao parto. Não necessariamente só o obstetra, mas pode ser o enfermeiro, a anestesista e qualquer outro profissional ali, tá? A agressão ela pode ser verbal, pode ser psicológica, pode ser física, pode ser sexual, pode ser institucional, mas mulheres no período então do parto que sofrem uma violência obstétrica e que possa ser para ela muito traumática, com frequência elas vão apresentar o transtorno de estresse pós-traumático. Então, por isso que a gente precisa estar atento ao que é, o que não é violência obstétrica, estar atento a fazer uma avaliação também de transtorno de estresse pós-traumático, porque cada vez mais está aumentando o número de mulheres no pós-parto procurando por atendimento psicológico, psiquiátrico e diagnosticadas com transtorno de estresse pós-traumático. Um outro transtorno mental perinatal que começou a ganhar maior visibilidade agora é a chamada tocofobia. Você já ouviu falar em tocofobia? Poucos são os profissionais que já ouviram, mas a tocofobia é um transtorno mental de uma ansiedade específica, que é o medo da gravidez e do parto. Então é um medo irracional. A mulher ela não consegue levar aquela gestação adiante. Para ela é uma sensação de uma ansiedade muito elevada, muito alta. Só o pensamento de que ela vai parir, do que tudo que pode acontecer durante o parto também deixa essa mulher realmente transtornada, com muita ansiedade, com todos os sintomas e muitas vezes, né, essa mulher ela vai precisar aí de um acompanhamento muito sério para que ela possa conseguir manter essa gestação e levar até o final, tá? Então, a tocofobia é um transtorno mental do medo da gestação e do medo do parto. Um transtorno mental que a gente deve ficar muito atento durante o período perinatal é o transtorno de personalidade bipolar, tá? Então, a mulher ela pode estar num pico de mania, num pico de depressão. Quando uma mulher ela apresenta o transtorno bipolar durante esse período de gestação e pós-parto, nós precisamos ficar atentos principalmente para um risco maior de psicose pós-parto. É frequente que mulheres que apresentam transtorno bipolar durante esse período perinatal tenham pelo menos um episódio de psicose aí no pós-parto. Além também falar aqui do transtorno de psicose puerperal mesmo, tá? Então, a psicose puerperal, inclusive, é considerado o dos transtornos mentais mais graves que existem aí neste período perinatal, porque existe uma cisão com a realidade. Então, a mulher ela pode ver coisas que ninguém mais está vendo, ouvir coisas que ninguém mais está ouvindo. E aí, muitas vezes, essa mulher ela pode fazer coisas se ela não estiver com supervisão de alguém, tá? Por isso que é um dos mais graves. A gente, infelizmente, vai escutar casos de tentativas de suicídio, tentativas de infanticídio e em casos até mais graves, né, que as pessoas conseguem ir para as vias de fato, tá? Então, a gente tem que cuidar do transtorno mental bipolar,
tá? Para evitar que aconteça uma psicose pós-parto. Mas não só quem tem transtorno bipolar pode apresentar uma psicose pós-parto. Não existe ainda um consenso na ciência, na literatura, do que faz uma mulher apresentar uma psicose pós-parto, tá? Existem alguns fatores de risco, como por exemplo a bipolaridade, mas a bipolaridade não é a única causa, tá? De uma mulher que pode apresentar uma psicose pós-parto. Então existe esse transtorno também, tá? E vamos falar também sobre o transtorno mental comum. Você já ouviu falar do transtorno mental comum? Transtorno mental comum significa que a pessoa, ela está apresentando um sofrimento psíquico com toda certeza. Então ela precisa de cuidados, tá? Psicoterápico, cuidados do profissional da saúde mental. No entanto, ela não atinge nenhum nível para poder dizer que ela está apresentando ansiedade, estresse, depressão. Então, a gente não consegue identificar, porque ela apresenta sintomas, mas nada diferencial que eu possa falar. Não, ela está com depressão, ela está com transtorno de ansiedade, ela está com isso ou aquilo outro. Então, é chamado de transtorno mental comum. Não atinge esses níveis, tá? Então, a gente pode falar aí que é uma mulher que está em sofrimento psíquico, precisando de cuidados e acompanhamento também de um profissional da saúde mental. Ok? Então, espero ter respondido para você a pergunta inicial: o que é transtorno mental no período perinatal? Esses são só alguns, eu não passei todos aqui, porque uma mulher no período perinatal ela pode apresentar qualquer tipo de transtorno mental que ela poderia apresentar em qualquer outra fase da vida também. Aqui eu apresentei apenas os mais comuns, o que a gente mais observa na literatura. E se você gostou desse conteúdo e quer ter mais informações a respeito da área de psicologia perinatal, de saúde mental materna, e se você ainda não segue esse canal, então já aconselho que você faça agora. Clique aqui no sininho, comece a seguir esse canal, clique também para ser notificado sempre que um vídeo novo for ao ar, para que você não perca nada. Deixe seu like aqui nesse vídeo também para que essa informação possa chegar para mais pessoas. Então é isso aí, espero que você tenha gostado, te espero no próximo vídeo, um abraço, tchau, tchau! Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.